Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na sua casa. Para você também que está no seu lar, vamos fazer essa oração, agradecer ao Senhor. Depois dessa oração, convido aqui, segundo o co-pastor, nosso irmão Brandão, estará louvando ao Senhor com o hino congregacional. Soberano e eterno Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui nessa noite, para louvar e entoar o Teu santo nome. Senhor, te apresento a vida de cada irmão que já tem chegado, te apresento também o Teu servo que se encontra nos seus lares, visita a cada um nessa noite, Pai. Deus querido, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos que abram as suas harpas e vamos louvar a Deus com o hino de número 210 da nossa harpa. A Bíblia diz que aquele que está triste ora, mas quem está alegre, cante. E nós temos motivo de sobra, irmãos, para podermos cantar, louvar e agradecer o nome do Senhor por meio do louvor. Amém? Hino número 210 da nossa harpa. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor. Os conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, e tu falas a quem escutar, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eterna. Convido aqui o nosso pastor
estará sendo porta-voz da palavra do Senhor nessa noite. Vamos orar, vamos apresentar os irmãos que se encontram enfermos, que Deus venha visitar a cada um nessa noite. Pai eterno e soberano, neste momento te apresento, ó Pai amado, ó Deus, o nosso irmão Pedro nas tuas mãos, Pai. Visita ele, visita nossa irmã Josefa, ó Pai. Visita, Senhor, a irmã Márcia, a esposa do nosso pastor. Visita o diácono Claudemir, dá restauração, dá saúde para o teu filho. A nossa irmã Angélica, ó Pai. Visita o nosso irmão Claudionor, a nossa irmã Josefa Pereira, ó Pai. Visita, Deus, a irmã Rosita, a irmã Ana. E também te apresentamos nessa noite a vida do nosso pastor, Pai. Fala conosco segundo a tua vontade. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por esse dia, pelo início dessa semana que Deus tem nos dado a cada um de nós. Que Deus abençoe a você que está nos ouvindo nessa noite, está nos assistindo. Que Deus em Cristo lhe dê saúde e abençoe a você, a sua casa e toda a sua parentela. Convido a você para que você abra a sua Bíblia junto comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu Mateus, capítulo de número 23. Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu Mateus, capítulo 23. Vou ler até o verso de número 12. Os irmãos acompanhem visualmente. Eu estarei assim lendo e os irmãos participando também junto conosco desta leitura. Diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem. Porém, não vos imiteis nas suas obras, porque dizem não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amarram o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestre, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só é um vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Que Deus abençoe. Poder sentar, os irmãos estão aqui. Esse é um discurso de Jesus. Nesse discurso, nesta palavra de Jesus, ele está censurando os escribas e também os fariseus, deixando bem claro aos irmãos que essa época é uma época de Jesus. Ele está falando contra uma classe farisaica. Ele está falando com uma classe de fariseus da sua época.
Hoje já nós não temos fariseus. O fariseu naquela época não era convertido ao Evangelho. Jesus está falando contra a conduta deles. Jesus está falando contra o que eles estão fazendo ali. E parece que hoje, nos dias atuais de hoje, não é diferente também. Eles são considerados pessoas que mandam o povo fazer, mas eles não fazem. E parece que os dias atuais de hoje está sendo o mesmo. Parece que esse quadro vem se repetindo. Então eu quero pregar, falar com vocês nessa noite uma palavra de reflexão dentro desses 12 versículos sobre a luta contra a religiosidade, né, nessa época que nós estamos vivendo. Então, a primeira coisa, há 3 pontos nesse texto aqui que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E esse primeiro ponto que Jesus vai falar sobre a hipocrisia deles, do verso 1 ao verso 3. No verso 4, Jesus está falando que eles que eles amarram fardos pesados. É o segundo ponto, colocando cargas sobre os ombros do povo. E o último ponto, eles estão se exaltando a si mesmo. Jesus vai falar sobre a exaltação desses fariseus ou desses escribas, né? O escriba é aquele que é o copista, o que escreve a lei. O fariseu é aquele que oferece o sacrifício a Deus, que ensina o povo, né? Que lê a lei para o povo. Então, essa classe de fariseu junto com os escribas, Jesus está censurando a eles, né? Então, nós vamos estar falando desse primeiro ponto sobre a hipocrisia. Mostra muitos escondendo o que vai por dentro e mostrando o exterior espiritual que é santo, que é o falso comprometedor. Então, a hipocrisia mostra muitos escondendo o que vai por dentro. É uma fachada, né? Esconde o que está dentro para mostrar o que está de fora. E o que está aí fora parece ser bom, parece ser santo, parece ser correto, parece ser justo, parece ser uma boa pessoa, parece ser um bom crente, parece ser alguém que a gente pode até imitar. Mas Deus não vê somente por fora. Deus vê o que está dentro. Deus sabe o que está dentro. A hipocrisia é uma mentira. É uma falsa verdade. Ele esconde alguma coisa, né? E se disfarça em outra coisa. A hipocrisia é designação da pessoa que oculta a realidade atrás de uma máscara de aparência. É uma fachada de bondade, de amizade, né? Uma fachada que parece ser alguma coisa boa. Quem ensina o povo a ser religioso já perdeu o foco do evangelho. A religião, é interessante essa palavra, religião vem do latim, que quer dizer religare no latim. Essa palavra religare, ela tem o mesmo significado que religar. É incrível isso, que todo ser humano, isso vem de lá de trás, desde os primórdios, todo ser humano, ele carrega em si uma religiosidade, alguma coisa para se agarrar, e essas coisas que eles se agarram, eles creem que isso leva na presença de Deus, levam eles perto de Deus. Isso é religiosidade. A religiosidade é se agarrar, ligar-se a
alguma coisa, né? Esses fariseus estão agarrados na religiosidade mosaica. Eles estão presos a uma religião que já vem de lá de seus pais lá atrás. Eles estão agarrados à Torá, aos costumes judaicos, né? A dieta judaica. Eles estão presos às orações, eles estão presos às leis mosaicas e tantas outras coisas mais, as tradições que eles vêm acompanhando. Então, tudo isso, eles vêm presos a isso. Eles acreditam que isso Deus já deu a eles. A religiosidade, Deus já nos deu, foi Ele quem nos deu, foi Ele que deu a Moisés e Moisés passou a nós. Eles estão presos a isso. Agora, quando Jesus chega e Jesus diz, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, eu sou aquele que vim perdoar os vossos pecados, os judeus rejeitaram Jesus. Eles não queriam outro Salvador. Não, nós não precisamos de Salvador. Nós já temos aqui a lei, nós já temos o costume, nós já temos aqui os mandamentos. Para que nós precisamos de um Salvador? Essas coisas nos levará a Deus. Nos levará a Deus. E é nesse ponto que eu quero tocar. É nisso que eu quero falar com vocês. Eles acham que isso levará eles a Deus. E nós sabemos que religiosidade não salva. Religiosidade não perdoa. Religiosidade não leva o homem a Deus. Religiosidade prende. Religiosidade é uma prática constante que você faz e que isso não traz resultado. O que traz resultado é nós cremos em Jesus Cristo. É a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, não é na religião, mas em Jesus. Então, religiosidade é uma fachada, é algo que está por detrás aí, que a gente precisa desvendar isso aí. Quem ensina o povo é um religioso, são os fariseus, presos a tradições, né? Então, eles estão ensinando ao povo. Então, ser religioso é guardar normas, regulamentos, aparentemente ser santos, separados, mas que não têm o poder de salvação. Um líder hipócrita fatalmente formará um grupo de liderados também hipócritas, pois ele é mestre. Ele é mestre em ensinar. Então não adianta a gente ficar disfarçado atrás da Bíblia, disfarçado em ser crente, mas no fundo mesmo, não somos. No fundo, nós somos só de fachadas. É muito fácil, diante do povo de Deus, nós rimos, temos uma aparência, vestimos muito bem, colocamos um melhor perfume, abraçamos, abençoamos os irmãos. Mas lá fora, e a realidade lá fora, como que está a nossa vida, como as pessoas lá fora enxergam nós, como luz ou como trevas? Aquele lá é mais um, aquele lá diz ser. As pessoas, elas falam realidade, como nós somos lá fora mesmo. As pessoas não mentem, então as pessoas vão identificar quem é crente e quem não é crente lá fora. Porque um crente nervoso, um crente irritado, um crente que fala palavrão, um crente que é desequilibrado, um crente que qualquer coisinha ele se estoura, qualquer coisinha ele procura confusão. Então nós estamos de fachada, não somos verdadeiros. Falamos alguma coisa, mas nós não praticamos aquilo que falamos. Diz um ditado que diz, dize-me com quem tu andas, eu vou dizer quem você é. É um ditado popular que todos nós conhecemos. Diz com quem tu andas. Se nós andamos com Cristo, nós temos que parecer igual a Cristo, falarmos igual a Cristo. Lembram quando Pedro negou a Jesus? E Jesus disse, antes que o galo cante 3 vezes me negarás, Pedro.
Pedro se esconde, Pedro se afasta quando Jesus vai ser preso, quando Jesus é preso, levado pelo sinédrio, ali Jesus vai ser julgado, e Pedro está se escondendo, observando Jesus de longe, mas se escondendo, com medo, apavorado, se infiltra no meio dos pecadores, dos ímpios, e alguém o denuncia, esse estava com Jesus, e ele disse, não sou eu, mas você parece com ele, a sua fala é igual a ele, as suas vestes é igual a que ele veste também. Observe que as pessoas lá fora são realistas, elas vão apontar o nosso defeito, elas vão ver se você brilha, se você não brilha, se você é crente, se você não é crente de verdade. Então vivemos em um tempo de grande religiosidade, que muitas das vezes, beber em outras fontes, na busca de paz, de bem-estar, não se encontra na religiosidade, paz, amor, alegria, fé, esperança, pois ela busca os seus próprios interesses. É interessante isso aqui, porque essa realidade de religiosidade, muitas pessoas, elas procuram fazer conforme está o manual, conforme foram ensinadas. E nós buscamos esses ensinos, muitas das vezes dentro das nossas faculdades teológicas. Não estou sendo contra a teologia, mas muitas fontes que nós estamos bebendo são fontes desconhecidas. São teologias que pegam um pouquinho daqui, outro pouquinho de lá, buscam coisas que muitas vezes não é o nosso costume, não é o que nós aprendemos, é alguma coisa nova, é alguma coisa que faz com que nós mudamos. E aliás, observe a igreja há 40 anos, há 50 anos atrás, e coloca a igreja agora de 50 anos para frente. A diferença da igreja lá atrás e a diferença da igreja de hoje. A diferença da igreja lá atrás, alguém pode dizer, mas os irmãos eram muito mente fechadas, eram pessoas que não tinham cultura, eram pessoas que nem sabiam interpretar o texto da Bíblia. Ok, mas a simplicidade era maior, a humildade era maior, a manifestação do poder de Deus era mais real, era mais presente na igreja. Os irmãos falavam mais línguas estranhas, pessoas salvavam-se, curas eram realizadas na igreja assim, sem muitos pedidos de oração. As pessoas entravam doentes e saíam curadas, as pessoas entravam endemoniadas dentro da igreja, eu me lembro muito bem disso. As pessoas entravam endemoniadas dentro da igreja e saíam libertas, glorificando ao Senhor, salvas. Hoje nós não temos endemoniado dentro da igreja. Hoje, nos tempos de hoje, a gente não tem mais línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, renovação, dons espirituais. Não temos mais, acabou. Hoje nós temos um alto nível de conhecimento, muita gente conhecendo muito, mas praticando pouco. Muita gente conhecendo as ramificações da teologia, conhece tudo, filosofia, conhece muita coisa, mas pratica um pouco. É muito difícil você ver um teólogo formado, com anel no dedo, diploma na mão, orando, buscando ao Senhor. É muito mais fácil você ver ele nos livros, é muito mais fácil você ver ele na mídia, é muito mais fácil você ver ele discutindo algum assunto teológico dentro da Bíblia do que você vê ele orando, do que você vê ele jejuando, e você vê ele evangelizando, de você ver ele no meio da rua entregando folheto, falando de Jesus Cristo.
É muito difícil você ver um teólogo fazendo uma visita para um irmão, ajudando alguém que precisa. Por que nós não vemos isso? Porque há diferença de um tempo para o outro, porque as coisas entraram, a religiosidade tomou conta do nosso coração. Religiosidade prende, religiosidade não traz fé, não traz esperança, não traz renovo, não traz amor nem alegria, não, nada disso, porque busca os seus próprios interesses. Glória a Deus. A religiosidade, ela é fria e não tem sentimento, não espera nada, precisa apenas cumprir a sua obrigação, servir a Cristo, fazer a sua vontade. Não é um ato de religiosidade, é um ato de fé, não é um ato de conquista, mas um presente, um dom. É isso mesmo. A gente precisa entender que religiosidade é cumprir aquilo que a gente sempre faz. Uma pessoa lá fora é religioso, ele ora, ele pode jejuar, ele pode frequentar os cultos, ele pode pagar o seu dízimo, as suas ofertas na igreja, ele pode fazer todas essas coisas, e mesmo assim ser religioso. Eu bebo, fumo, mas eu vou para a igreja. Eu bebo, fumo, eu faço alguma coisa lá fora, mas eu creio em Deus. Está cheio de pessoas assim dentro da igreja que achando que igreja é vir para o culto. É você glorificar a Deus, cantar os hinos da harpa, ler a palavra, ouvir a palavra e ir para casa. Qualquer um pode fazer isso. Você convida alguém para fazer isso aí, alguém acompanha você. Não, eu vou para a igreja, eu vou lá, ouço a palavra, canto com você, oro com você, saio da igreja. Mas ele pode não ser uma pessoa convertida, ele está preso a uma religião. Será que o evangelho resume só nisso? Será que o evangelho é isso? É vir para a igreja, nos dias de culto. Hoje nós não temos a igreja aberta devido a essa pandemia que nós estamos enfrentando, mas os irmãos já conhecem muito bem que quando nós se reunimos para adorar a Deus, a gente canta os hinos, lê a palavra, o conjunto canta e outro canta, um vem dar um testemunho, uma palavra, e depois a gente ouvimos a palavra de Deus, fazemos oração para o final e vamos para casa. Evangelho resume só nisso? Evangelho é muito mais do que isso. Não é só isso. Evangelho é uma coisa fantástica, uma coisa gloriosa, que a gente precisa sentir, que a gente precisa viver. Não é só uma prática constante, fazendo a mesma coisa, porque senão nos tornamos religiosos. Então, a época em que estamos vivendo é uma época de escolarização nas igrejas. O povo se preocupa mais com o exterior do que o interior, mais com a estética, mais com a aparência, mais com que estão me olhando porque eu sou líder, porque eu sou pastor, porque eu sou presbítero, porque eu tenho uma obrigação na igreja, eu preciso cumprir. A gente se preocupamos mais com a nossa aparência, do que nós somos, do que nós vamos apresentarmos a Deus, como nós estamos diante de Deus. Então, a maior preocupação de Jesus era com a hipocrisia deles. Eles eram hipócritas. Falavam para o povo, pregavam para o povo. Observe o texto, dizendo, na cadeira de Moisés, verso 2, verso 1, aliás, Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Jesus está aqui denunciando publicamente. Verso 2, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Por que na cadeira de Moisés? Porque Moisés foi aquele que foi o autor das leis, aquele que passou a lei ao povo. Moisés já não está mais entre nós, então nós lideramos a cadeira de Moisés sentando. Cadeira fala de posição. Então, eles estão na cadeira de Moisés, conforme o verso de número 2, Jesus está dizendo. Estão sentados na cadeira de Moisés, uma posição, não querem descer da posição, né? Estão sentados para serem vistos, serem aplaudidos,
E aqui Jesus diz, observai, verso 3, observai, pois, e praticais tudo o que vos disserem. Olha o que Jesus está dizendo, obedeçam o que eles estão falando, o que eles estão falando é a verdade. Se eles falam para a oração, vai para a oração. Se eles falam que tem que jejuar, em jejum. Se eles falam que tem que adorar a Deus, adorem a Deus. Se eles falam para louvar ao Senhor, louve ao Senhor. Eles estão certos, eles estão corretos. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Eles são hipócritas, porque eles mandam vocês fazer, mas eles mesmos não fazem. Então nisso vocês não imitais a eles, não imite a eles, porque eles dizem alguma coisa, mas não praticam aquilo que eles estão dizendo. Então Jesus está aqui desmascarando eles na frente de todos eles, na frente da multidão, conforme o verso de número 1, na frente, denunciando eles na frente de todo o povo. Aí o segundo ponto aqui que eu quero entrar, eles dizem assim, pois eles atam fardos pesados. Ok? Eles cumpriam a lei de Moisés, ok, mas eles estavam colocando um pouco mais do que a lei de Moisés mandava. Ele estava colocando fardo pesado no ombro do povo, para que o povo carregasse. Exatamente o que nós estamos fazendo também, alguns estão fazendo, colocando fardos pesados nos ombros do povo, costumes e algumas coisas que não estão enquadrados dentro da palavra de Deus, e colocam isso para o povo carregar, fardos pesados. Isso é preocupante, porque se não está dentro da palavra de Deus, por que eu devo então praticar? Por que eu devo então obedecer? Por que eu devo então fazer isso? Então, o povo fica preocupado com isso aí. Jesus morreu alguns na formação religiosa foram ensinados que aos justificados, alguns na formação religiosa foram ensinados que Jesus morreu pelos seus pecados e que eles são salvos e justificados, mas em suas vidas não há nenhuma evidência do fruto do Espírito. Isso quer dizer, deixa eu resumir para vocês aqui, alguns que são formados hoje, que estão cumprindo, estão seguindo um padrão aí fora, dizendo, uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus morreu pelos meus pecados, já sou justificado por Ele, não devo mais satisfação a ninguém. Então, posso fazer o que eu quero, posso fazer, porque eu já tenho a garantia de salvação. Então, eles se agarram a isso, se agarram a esses ensinos, achando que agora eles podem fazer o que quiserem, podem praticar o que quiserem, mas eles não carregam em si próprio o fruto do Espírito, não tem uma transformação dentro de si, não há amor, não há paz, não há longanimidade, não há bondade, não há fé, não há mansidão, não há equilíbrio, não há nada disso, é uma falsa religiosidade que impede esses frutos, ou que esses frutos não apareçam. Será realmente que tem Jesus? Ou só tem conhecimento intelectual sobre eles? Tem muita gente que tem só conhecimento intelectual, ele conhece tudo, sabe a hermenêutica, sabe filosofia, sabe tantas outras coisas, é professor, é teólogo, sabe equilibrar todas essas coisas, sabe falar com a multidão, sabe pregar, sabe cantar, sabe administrar, mas não sabe tratar o necessitado. Então, será que realmente eles têm essa evidência do Espírito Santo? Será que realmente eles têm Jesus, ou só têm conhecimento de filosofia, de teologia? Será que eles só têm isso na cabeça? Será que eles não têm outra coisa?
Tem muito igrejismo em nosso meio, tem muito cristianismo em nosso meio. Eu quero ler um versículo em Efésios capítulo 4, versículo 14 com vocês. Efésios 4, 14. Olha o que Paulo está nos dizendo aqui. 4,14, ele diz assim: ó, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Isso quer dizer, são pessoas que congelam, que copiam, são cópias fraudulosamente, né? Doutrinas de homens, ensinos de homens. Paulo está dizendo, nós temos que crescer, não ser meninos, sendo levados por todo o vento, sendo inconstantes, não. Precisamos ter um foco, um alicerce profundo. Então, tem muito igrejismo, cristianismo, sistema formalista impede o pecador de entrar no reino de Deus. Sistema formalista, nós temos muita gente formando outras gentes. Nós temos muita faculdade teológica, muita sala de aulas formando muita gente. Mas é muita gente que muitas vezes não é compromissada com o reino. Gente que sai com canudo na mão, talvez até com um anel na mão, né, sendo formado. Agora eu vou sair aí para arrebentar. Vou sair aí fora para me pregar, para divulgar, né? Vou escrever livros, vou gravar vídeos para espalhar meus vídeos, ser famoso. A intenção deles é ser visto, ser aplaudido, ser homenageado, ser louvado. Esse não é o foco do Evangelho. O Evangelho é simples, o Evangelho é um Evangelho de renúncia, de cruz. O Evangelho de Jesus Cristo faz com que nós chegamos mais a Ele e que nós nos afastamos mais do nosso eu, e o nosso eu desapareça e que Ele possa crescer cada vez mais em nosso coração. Então, também destrói o verdadeiro evangelho, qual se torna penitência, opressão e não alegria por conquistar a vida eterna. Hoje existem muitos focos de doutrina herética no meio da igreja, que na verdade são costumes, e há uma diferença entre doutrina e costumes, né? E a gente quase não fala sobre isso para não causar polêmica, mas já tivemos muitas e muitas reuniões falando sobre questões sobre isso. E falar sobre isso, costumes, isso a gente estamos falando de coisas do homem, coisas que regras humanas, não de Deus. Doutrina é a palavra de Deus, doutrina é o que ela fala aqui e nos explica aqui. Nós não temos que confundir doutrina com costumes. O que é costumes? Costume é aquilo que eu faço, o que a geração passa, como, por exemplo, já discutimos sobre costumes a respeito sobre cabelo, sobre calça, sobre barba, sobre sapato, sobre gravata, sobre paletó, e nós discutimos muito sobre isso. Mas é incrível que a gente não discute sobre santidade, sobre oração, sobre jejum. Nós não discutimos sobre isso. Nós não discutimos, olha, vamos ter um dia que nós temos que discutir aqui um dia, pegarmos um dia para que a igreja estivesse aqui em consagração, em adoração a Deus. Nós não discutimos sobre isso. Nós não falamos sobre isso. Mas falamos de coisas que muitas vezes não edifica, que separa. Então, coisas que vêm do homem separa, coisas que é da terra não aproxima nós de Deus, faz com que nós ficamos mais longe de Deus. Então é a diferença entre costumes e doutrina. Doutrina é a palavra de Deus, costume é provisório, porque são situações criadas de acordo com o local. O local pode criar isso. Uma igreja, uma instituição pode criar isso,
né? A partir de hoje isso não vai ser, não pode mais usar isso. A partir de hoje as coisas mudam, nós vamos ter uma nova forma aqui de nós tratarmos os irmãos e tal. Então isso são coisas que criadas pelo homem, formada por instituições. São situações criadas de acordo com o local. O momento, a necessidade, logo é passageiro. Jesus colocou o menor número de regras e leis cerimoniais e destacou a escolha pessoal e o juízo individual, pois cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Então, isso é individual. Adoração individual, meu comportamento, eu vou prestar conta diante de Deus, o que eu faço aqui. Se eu não sou um bom crente, se eu não sou um bom cristão, se eu sou só de fachada aqui, eu vou prestar conta diante de Deus. Eu posso enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Ninguém engana. Então, não adianta você ficar 20, 30, 40 anos dentro da igreja, fazendo o que você quer. E diante de Deus naquele dia, aí você vai ver. Porque é muito fácil a gente condenar os outros. Eu quero ler com vocês primeiro a Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha que Paulo diz aqui as cartas ao Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Essa palavra cauterizar é congelar, é paralisar. Então, ele diz que nos últimos dias, tempos chegariam, que alguns iam ser apostata. Esse apostata é aquela pessoa que sabe, mas ele não pratica. Ele conhece, mas ele não está nem aí. Ele não está praticando, não quer fazer. Então é aquela pessoa rebelde. É aquela pessoa que sabe fazer o certo, ele sabe que o caminho é esse, mas ele não quer entrar pelo caminho, ele não quer fazer a vontade de Deus. Isso é apostata. Então Paulo está dizendo aqui, escrevendo a Timóteo, que nos últimos dias chegaria esse tempo de pessoas apostatas, né? Apostata da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, prestando mais atenção no que o homem fala, que os demônios falam, desviando nós da verdade, desviando nós do foco, da santificação, da união, né? Da comunhão. Então tem muitos demônios trabalhando para que isso seja interrompido, para que isso nós não chegamos a esse patamar de santificação, de regeneração, de comunhão com Deus, comunhão com os outros. Eles querem destruir isso. Conforme isso, colocam doutrinas, regras, costumes, coisas que nós não estamos habilitados. Um exemplo, não sou contra, tem gente que faz, tem muita polêmica, houve muita polêmica falando isso, os internautas bombardearam a internet falando sobre esses assuntos, pastores, mestres, doutores, divulgando, falando sobre essa questão de tatuagem, se pode usar, se não pode usar, ainda não foi definido isso, mas achamos isso formidável. A geração de hoje aplaude, falando isso é normal, e quem provar na Bíblia que isso é errado, aí eu estou pronto para aceitar. Agora, se não me provar, eu não aceito. Então isso virou uma polêmica. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer é a vontade de Deus. É a vontade de Deus você colocar tatuagem?
É a vontade de Deus você fazer um reboliço no meio da igreja, provocando divisões, provocando questões, fazendo com que o povo fique dividido, é certo, é errado? Será que Deus está nesse negócio? Então a gente precisa entender um pouco mais o que a Bíblia nos fala a respeito dessas coisas. O sistema formalista impede o pecador de entrar no reino de Deus, pois não leva à conversão, mas à perversão. E também destrói o verdadeiro evangelho, o qual se torna penitência, opressão e não alegria, né? Então, a doutrina é para sempre, porque está na palavra de Deus. O costume é provisório, porque são situações criadas de acordo com o local, né? Jesus resumiu, partindo para o final, Jesus resumiu os mandamentos em 2, que englobam todos os outros, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo maior mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você cumpre toda a lei, porque a lei se resume nesses 2 mandamentos. Esses 2 mandamentos são os pilares dos demais. Como é que eu amo a Deus se eu não gosto do próximo? Se eu não amo o próximo, se eu não respeito o próximo, então você está fora, você não está enquadrado. Então a religiosidade visa nós a fazermos conforme a religiosidade manda. O que a religiosidade está nos obrigando a fazer, estamos presos a ela. Jesus não quer isso. Jesus falou assim que o Espírito Santo é como o vento, né? E o vento assopra e ele vai para onde ele quiser. Nada segura o vento, nada prende o vento. Assim é aqueles que amam a Deus. Não estão presos, são livres. O que vale cumprir no capricho certas formalidades e ser ao mesmo tempo imoral nas atitudes, né? O que vale cumprir os caprichos de certas formalidades ao ser ao mesmo tempo imoral nas atitudes. Antes de condenar o cisco no olho do teu irmão, precisamos ver se não tem uma trave no nosso olho. Então, às vezes a gente acha tanto defeito na vida de uma pessoa. A gente aponta tanto defeito, mas esquecemos de olhar para nós mesmos. Para nós mesmos. Então, precisamos sair desse mundinho de ficar olhando, de observar se está tudo correto, se está faltando alguma coisa. Precisamos olhar para nós mesmos. Precisamos centralizarmos. O Evangelho é centralizar. Primeiro o Evangelho tem que transformar a sua vida, para depois nós levarmos o Evangelho para transformar a vida de outras pessoas. Não dá para mim falar que sou crente, que sou salvo em Jesus Cristo, se eu não experimentei de Jesus. Se as pessoas não veem essa mudança em mim. Se as pessoas não testificar que Jesus Cristo é na minha vida. Então eu só estou de fachada, sou hipócrita. Jesus falou contra eles sobre isso aí. Terminando, partindo para o final, eles estão se exaltando. Eles se exaltam, eles não querem descer do pedestal. Eles acham que são poderosos. Do verso 8, olha que a Bíblia diz: vós, porém, não queira ser chamado Rabi, porque só é um vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chamei vosso Pai, porque há um só Pai, o qual estás no céu. O que Jesus está dizendo? Não é que Jesus é contra os líderes, não, de maneira nenhuma. É que tem líder que quer ser chamado de líder. É que tem gente que quer ser chamado de doutor. Você não pode rebaixar ele, chamado pelo nome. Opa, não, eu sou o pastor fulano de tal. Eu sou o reverendo fulano de tal. Então, Jesus está falando concernente a isso. Tem muita gente que acha ser o último pacote, né? A última bolacha do pacote. A última Coca-Cola no deserto. Eu sou demais, né? Então ele quer glória, e o fariseu achava isso. Eles queriam ser vistos, eles queriam ser aplaudidos,
Eles queriam ser chamados de mestre. Aí Jesus disse: há um só mestre, Senhor, o Cristo, Jesus Cristo. Ele é mestre dos mestres. Há um só Pai que estás no céu. A Ele chamai de Pai, porque Ele é o verdadeiro Pai. Então tem muita gente querendo glória, polpa, status, né? Verso 9: a ninguém chameis vosso Pai, porque é um só Pai, o qual estás no céu. Nem vos chameis mestre, porque é um só vosso mestre, que é Cristo. Porém o maior dentre vós será o menor. Quem quer ser maior, se torna menor. No reino é ao contrário. No reino de Deus é ao contrário. O menor é o maior, e o maior é o menor. É totalmente diferente. Por quê? Porque Jesus vai na contramão nossa. Jesus não vai a favor do nosso egoísmo, do nosso eu, não. Jesus é contra isso. Então quem quiser ser exaltado, ele termina aqui no verso 12, qual na leitura que nós falamos: a quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a que si mesmo se humilhar, será exaltado. Que Deus possa abençoar a sua vida, que possamos meditar na palavra de Deus. Deus nos fala para que nós melhoramos, a palavra de Deus fala para que nós melhoramos a cada dia, que nós possamos crescer a cada dia, em humildade, né? Em generosidade, sermos mais crentes, mais fiéis a Deus, mais parecidos com Cristo. Os fariseus não, os fariseus queriam parecer-se com mais a si mesmo, queriam se aparecer consigo mesmo. Jesus não, Jesus disse que nós temos que parecer como Ele, ser humilde, manso como Ele. Olha, é interessante, totalmente diferente. Então, que essa palavra fique para a meditação dos irmãos, que Deus em Cristo o abençoe, medite na palavra de Deus. Quero agradecer a Deus e orar pela sua vida. Nós vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Agradecer aos irmãos que também no sábado estiveram aqui distribuindo a ceia. E cada ceia, nosso kit ceia chegou em cada casa aí. Tenho certeza que você participou, que você se alegrou conosco. Foi muito bom, né? Espero que na próxima ceia talvez a gente esteja aqui reunidos, né? Não separadamente, fisicamente falando, não separadamente, mas fisicamente presente aqui, ceando todo mundo junto, né? Vai ser uma alegria poderosa. Vamos orar para que essa pandemia acabe diminuindo, que desapareça e que tudo volte a normal mais uma vez. Nós oramos pelos governos, oramos pelas autoridades, orando pela tua casa. Se proteja, usa máscara, o gel também é muito importante, né? Se você está em casa, procure não sair, procure ficar em casa se resguardando. Quanto mais a gente seguimos as orientações, mais esse vírus vai acabar, vai diminuir, e logo nós estaremos juntos glorificando ao Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos irmãos que aqui estão conosco, pela vida, Senhor Jesus Cristo, do Ricardo que está gravando também. Muito obrigado, Senhor, pelo seu esforço, Senhor, que está aqui conosco. Obrigado pelo Elias, obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo pastor José Brandão, obrigado pelo Diógenes. Senhor Jesus, abençoe nossas famílias. Rogamos também pelas autoridades, rogamos pelo nosso governo, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha, Senhor Jesus Cristo, colocar um basta nisso que está acontecendo, e que logo nós estaremos presentes aqui, todos reunidos, Senhor, adorando o teu nome. Senhor, dê saúde ao teu servo, dê saúde à tua serva que está em casa, que está, Senhor, visualizando, Senhor, esse vídeo nessa noite, que a tua bênção possa recair sobre a vida deles. Em nome de Jesus Cristo, declaramos a bênção e a vitória para o teu filho, desde agora e para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que
o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.